Lilith, o enigma da primeira mulher. Você já se perguntou se Eva foi realmente a primeira mulher criada por Deus? E se antes dela existiu outra companheira para Adão, uma que desafiou a ordem divina e escolheu seu próprio caminho? Um único versículo enigmático em Isaías nos faz questionar se uma figura misteriosa chamada Lilith poderia ter sido a verdadeira primeira mulher da humanidade. Esta história revela não apenas um segredo oculto nas entrelinhas do texto sagrado, mas também nos confronta com questões profundas sobre igualdade, poder e a natureza da feminilidade na tradição bíblica. Por milênios, a figura de Lilith tem provocado fascínio e temor em diversas culturas. Sua história começa nas terras antigas da Mesopotâmia, muito antes de ser incorporada às tradições judaicas, cristãs e islâmicas. O que torna esta narrativa tão intrigante é como ela emergiu das sombras do texto bíblico para se tornar um poderoso símbolo cultural que transcende religiões e épocas. Para entendermos o mistério de Lilith, precisamos voltar às próprias origens da humanidade conforme descritas no livro de Gênesis. O texto sagrado apresenta não uma, mas duas narrativas distintas sobre a criação do homem e da mulher. Na primeira versão, encontramos um relato fascinante que raramente recebe a devida atenção. Como lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 27, e Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esta passagem sugere uma criação simultânea e igualitária do homem e da mulher, ambos formados à imagem divina, sem qualquer hierarquia estabelecida entre eles. Porém, no capítulo seguinte, Gênesis nos apresenta uma versão diferente. Em Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 23, lemos como Deus declara não ser bom que o homem esteja só e decide criar uma auxiliadora que lhe seja idoneia. Após formar todos os animais do campo e aves do céu e trazê-los a Adão para serem nomeados, nenhum se mostrou adequado como companheiro. Foi então que Deus fez o homem cair em sono profundo, tomou uma de suas costelas e dela formou a mulher. Ao despertar, Adão exclama: Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tirada. É nesta aparente contradição entre os dois relatos da criação que muitos estudiosos encontraram espaço para a história de Lilith. O professor Rafael Moreira, especialista em estudos bíblicos da Universidade de São Paulo, explica: a tradição judaica medieval tentou reconciliar estas duas narrativas sugerindo que houve, de fato, duas mulheres. Lilith, criada ao mesmo tempo que Adão e como sua igual, e Eva, formada posteriormente da costela de Adão para ser sua auxiliadora. Imagine o jardim do Éden nos primórdios da criação. O ar perfumado com fragrâncias de flores exóticas, o murmúrio suave de riachos cristalinos, e a luz dourada do sol filtrada através das folhas verdejantes. Neste cenário paradisíaco, Deus molda do pó da terra duas criaturas à sua imagem e semelhança, Adão e Lilith. Ambos despertam simultaneamente para a vida, respirando pela primeira vez o ar puro do jardim, seus olhos se abrindo para contemplar as maravilhas da criação divina. Ao contrário do que aconteceria depois com Eva, Lilith não foi criada da costela de Adão, mas da mesma terra vermelha, Adama, em hebraico, de onde ele veio. Este detalhe fundamental moldaria toda a sua existência, e, eventualmente, seu conflito com o primeiro homem. Como observa a Dra. Carolina Mendes, antropóloga especializada em mitologia comparada, a criação de Lilith a partir da mesma substância que Adão estabelece uma base para sua reivindicação de igualdade absoluta, um tema que ressoa ao longo de toda a sua narrativa. Nos primeiros dias no paraíso, Adão e Lilith exploraram juntos as maravilhas do Éden. Caminhavam entre as árvores carregadas de frutos, davam nomes aos animais que se aproximavam sem temor, e conversavam com Deus nas brisas do entardecer. Porém, a harmonia inicial logo daria lugar a um conflito fundamental. O rabino Benjamin Goldstein, em seus estudos sobre o alfabeto de Ben Sira, um texto judaico do século X, descreve como a discórdia entre Adão e Lilith começou. O conflito emergiu quando Adão insistiu que Lilith deveria submeter-se a ele em todos os aspectos, inclusive nas relações íntimas. Ele exigia que ela sempre se deitasse por baixo, simbolizando sua suposta inferioridade. Lilith, entretanto,
recusou-se veementemente a aceitar tal imposição. Com o rosto corado de indignação e os olhos faiscando, ela confrontou Adão. Por que devo deitar-me embaixo de ti? Eu também fui feita de pó, e sou tua igual em tudo. Não aceitarei ser subjugada. Adão, surpreso com a resistência de sua companheira, tentou impor sua vontade pela força. A tensão cresceu até que, em um momento decisivo, Lilith fez algo inimaginável. Pronunciou o nome sagrado e inefável de Deus. O céu escureceu momentaneamente. O ar vibrou com energia divina. Então, de forma súbita e misteriosa, Lilith elevou-se acima do solo, suas roupas ondulando ao vento, e afastou-se do jardim do Éden, voando em direção ao deserto além dos muros do paraíso. Para onde vai, Lilith? Gritou Adão, atônito diante da visão de sua companheira suspensa no ar. Para longe de tua opressão, respondeu ela, sua voz diminuindo à medida que se distanciava. Prefiro a liberdade no deserto à servidão no paraíso. Abandonado e solitário, Adão clamou a Deus: Criador, a mulher que me deste fugiu de mim. Deus, conhecendo o coração de ambos, enviou 3 anjos para trazer Lilith de volta ao jardim. Estes anjos, chamados Sanvi, Sansanvi e Semangelaf, eram guardiães da ordem divina e tinham a missão de restaurar a harmonia original da criação. Os 3 seres celestiais atravessaram o céu em um fulgor de luz prateada, suas asas cortando o ar como relâmpagos silenciosos. Encontraram Lilith às margens do Mar Vermelho, uma região desolada habitada por espíritos selvagens e criaturas das sombras. Ali, entre rochas escarpadas e dunas ondulantes, Lilith havia encontrado novos companheiros, os demônios primordiais que habitavam aquelas terras estéreis. O mais poderoso deles era Samuel, também conhecido como Asmodai, um ser imponente com olhos que brilhavam como brasas e uma voz que ecoava como trovão distante. Quando os anjos pousaram diante dela, Lilith estava sentada sobre uma pedra negra, com o mar vermelho sangue batendo nas rochas atrás dela. Seu cabelo, antes domesticado, agora esvoaçava selvagem ao vento do deserto, e seus olhos haviam adquirido uma qualidade hipnótica, quase felina. Lilith, filha da terra, falou Sanvi, o primeiro anjo. O Criador ordena que retornes ao jardim e cumpras teu papel como companheira de Adão. Lilith sorriu, um sorriso enigmático que não alcançava seus olhos. Já não sou mais a mesma que deixou o jardim. Encontrei meu verdadeiro lugar aqui, onde posso ser livre. Se não retornares, advertiu Sansanvi, o segundo anjo, serás amaldiçoada. 100 de teus filhos morrerão a cada dia. Então 100 nascerão a cada dia, respondeu Lilith, imperturbável. Pois Samuel me concedeu fertilidade sem limites. O terceiro anjo, Semangelaf, tentou uma abordagem diferente. Pensa nos filhos de Adão que virão depois dele. Sem ti, Deus criará outra mulher para ele, e dela virá toda a humanidade. Guardarás rancor contra crianças inocentes. Por um momento, algo parecido com remorso passou pelo rosto de Lilith. Mas logo a expressão endureceu novamente. Não posso retornar a um lugar onde não sou reconhecida como igual. Porém, farei este juramento: não causarei mal a qualquer criança que estiver protegida por vossos nomes. Onde vir vossos símbolos, passarei adiante. Os anjos, reconhecendo que não conseguiriam demover Lilith de sua decisão, aceitaram o compromisso e retornaram ao Éden para informar a Deus e Adão. No jardim, Deus viu a solidão de Adão e disse: não é bom que o homem esteja só. Desta vez, porém, adotou uma abordagem diferente. Fez Adão cair em sono profundo, tomou uma de suas costelas e dela formou uma nova mulher, Eva. Quando Adão despertou e viu Eva, exclamou com alegria: esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A diferença em sua reação é reveladora. Ele reconheceu Eva como parte de si mesmo, não como um ser independente criado em igualdade como havia sido Lilith. Enquanto isso, no deserto, Lilith prosperava de maneiras inesperadas. Uniu-se a Samuel e deu à luz inúmeros seres, os Lilim, criaturas aladas e sombrias que não eram nem humanas nem demoníacas, mas algo entre os dois reinos. A cada amanhecer e anoitecer,
Lilith observava de longe o jardim do Éden, sentindo uma mistura complexa de nostalgia, raiva e determinação. Quando Adão e Eva foram expulsos do Éden após comerem do fruto proibido, Lilith observou com interesse renovado. A serpente que havia tentado Eva guardava semelhanças inquietantes com Samuel, e muitos acreditavam que Lilith havia influenciado esses eventos, motivada pelo desejo de vingança contra Adão. A única menção direta a Lilith na Bíblia aparece muito depois, em Isaías capítulo 34, versículo 14, onde lemos: As criaturas do deserto se encontrarão com hienas, e os bodes selvagens bradarão uns para os outros. Também os Lilith repousarão ali e encontrarão lugar de descanso. Esta passagem descreve a desolação de Edom após o julgamento divino, um lugar habitado apenas por criaturas selvagens e espíritos das ruínas, entre eles, a misteriosa Lilith. No entanto, a lenda de Lilith cresceu muito além dessa breve menção bíblica. Na tradição judaica medieval, especialmente na Cabala e no Zohar, Lilith ganhou proeminência como a primeira esposa rebelde de Adão, símbolo da insubordinação feminina e perigo espiritual. A história de Lilith transcendeu barreiras culturais e religiosas, evoluindo em diferentes tradições ao longo dos milênios. Na Mesopotâmia antiga, figuras semelhantes aparecem em lendas sumérias e iranianas. A pesquisadora Teresa Álvares, especialista em arqueologia do Oriente Médio, explica: encontramos evidências de uma entidade chamada Lilitu nos textos cuneiformes da Babilônia e Assíria, datados de aproximadamente 2400 a.C. Esta figura era associada com tempestades, ventos noturnos e frequentemente retratada como uma mulher alada ou com pés de coruja. Uma das primeiras menções a uma figura semelhante a Lilith aparece na Epopeia de Gilgame, um dos mais antigos textos literários da humanidade. Ali, uma entidade feminina constrói sua morada em uma árvore ulupu, um tipo de salgueiro, junto com uma serpente nas raízes e uma ave tempestuosa no topo. Esta árvore cresce nas margens do rio Eufrates até ser arrancada por uma tempestade e levada pelo rio. Ishar, a rainha do céu na mitologia mesopotâmica, resgata a árvore e a planta em seu jardim sagrado na cidade de Uruk. Ela cuida da árvore com amor, esperando um dia construir um trono com sua madeira. No entanto, os três seres, a serpente, a ave e a misteriosa mulher, impedem que Ishar utilize a árvore. É então que o herói Gilgame intervém, matando a serpente com seu machado. A mulher, que muitos estudiosos identificam como uma precursora de Lilith, foge para o deserto, enquanto a ave escapa para as montanhas. Professor Ricardo Monteiro, historiador de religiões comparadas, destaca: esta narrativa da árvore ulupu contém elementos impressionantemente semelhantes à história posterior de Lilith, a associação com a serpente, a natureza selvagem e indomável, e a fuga para o deserto. Vemos aqui as sementes do que mais tarde se desenvolveria na tradição judaica. À medida que avançamos no tempo, encontramos variações da figura de Lilith em diversas culturas. Na Grécia Antiga, as histórias sobre Lamias, criaturas femininas que roubavam e devoravam crianças, guardam semelhanças notáveis com os atributos posteriormente associados a Lilith. Na tradição romana, Striges, feiticeiras com forma de ave, eram temidas por atacarem bebês durante a noite. O famoso antropólogo Paulo Vasconcelos observa: é fascinante como figuras femininas perigosas e noturnas aparecem em praticamente todas as culturas do Mediterrâneo e Oriente Médio. Há um padrão de medo relacionado ao poder feminino não domesticado, selvagem e insubmisso às normas patriarcais. Com o surgimento do judaísmo rabínico após a destruição do Segundo Templo em 70 d.C., a figura de Lilith ganhou contornos mais definidos. No Talmud, compilado entre os séculos III e V d.C., há referências a Lilin, demônios femininos noturnos que atacam homens durante o sono. Contudo, é no alfabeto de Ben Sira, um texto midrástico do século X, que encontramos a versão mais elaborada da história de Lilith como primeira esposa de Adão. Este texto descreve seu conflito com Adão, sua fuga pronunciando o nome sagrado de Deus, seu encontro com os três anjos, e seu acordo para não prejudicar crianças protegidas pelos nomes desses anjos. A partir da Idade Média, Lilith passou a ser retratada frequentemente como esposa de Samael, ou Asmodeus,
o anjo caído associado com a serpente do Éden. Juntos, eles formavam um casal demoníaco que representava o oposto pervertido da união sagrada entre homem e mulher. Na Cabala, uma tradição mística judaica que floresceu na Espanha medieval, Lilith ganhou ainda mais proeminência. O Zohar, principal texto cabalístico, a descreve como a casca ou aspecto negativo da Shequina, presença feminina de Deus. Segundo esta tradição, quando Adão e Eva pecaram no jardim, sua união sagrada foi corrompida, permitindo que Lilith ganhasse poder sobre o mundo. O mais interessante é como a figura de Lilith transcendeu o judaísmo para influenciar o cristianismo e o islamismo. Em textos cristãos apócrifos e na demonologia medieval, Lilith aparece como um demônio sedutor que tenta os homens e ameaça recém-nascidos. Amuletos para proteção contra Lilith eram comuns em comunidades cristãs medievais, especialmente na Europa Oriental. No folclore islâmico, figuras como a Karina e a Gula compartilham características com Lilith, seres femininos que atacam viajantes no deserto, seduzem homens e ameaçam mulheres grávidas e bebês. Em algumas tradições sufis, Lilith é identificada como a esposa de Iblis, equivalente a Satanás, com quem gera inúmeros jinn, gênios, malignos. A escritora contemporânea Marta Oliveira, em seu estudo sobre figuras femininas nas religiões abraâmicas, observa: o que torna Lilith tão fascinante é sua capacidade de transcender tradições religiosas específicas para se tornar um arquétipo universal. Ela representa aspectos do feminino que foram consistentemente temidos e reprimidos nas sociedades patriarcais: sexualidade independente, recusa à submissão e poder espiritual autônomo. Nos séculos mais recentes, Lilith tem sido reinterpretada sob novas perspectivas. No século XIX, com o surgimento do romantismo e seu fascínio pelo oculto, Lilith foi retratada em obras literárias e artísticas como uma figura trágica e sedutora. O famoso poema Edenbauer de Dante Gabriel Rossetti e a pintura Lady Lilith do mesmo artista capturam esta visão romântica de Lilith como beleza fatal. No século XX, com o advento do feminismo, Lilith foi ressignificada como símbolo de independência feminina e resistência ao patriarcado. Em vez de demônio, passou a ser vista como a primeira mulher que se recusou a aceitar a subordinação, preferindo o exílio à submissão. Esta interpretação positiva de Lilith ganhou força nos movimentos feministas judaicos, que buscavam recuperar vozes femininas silenciadas na tradição religiosa. A psicóloga junguiana Ana Clara Rodrigues explica: do ponto de vista da psicologia profunda, Lilith representa o feminino selvagem e não domesticado que existe em todos nós, homens e mulheres. Ela simboliza os aspectos da psique que se recusam a se conformar às expectativas sociais, que demandam autenticidade mesmo ao custo do pertencimento. Voltando à questão inicial, Lilith realmente existiu conforme descrito nas lendas? De uma perspectiva histórica e arqueológica, não há evidências da existência de uma figura histórica chamada Lilith como primeira esposa de Adão. O próprio texto bíblico canônico não apresenta essa narrativa de forma explícita. No entanto, como observa o teólogo Eduardo Santos, a verdade de um mito não reside necessariamente em sua historicidade literal, mas no significado profundo que ele carrega. A história de Lilith nos convida a refletir sobre questões fundamentais de igualdade, autoridade, rebelião e as consequências de nossas escolhas. O que podemos aprender com a história de Lilith? 3 lições principais emergem desta narrativa antiga. Primeira lição: a busca por igualdade tem consequências profundas. Lilith preferiu a liberdade solitária no deserto à submissão no paraíso. Esta escolha nos faz questionar: quanto estamos dispostos a sacrificar por nossos princípios? Segunda lição: nossas histórias fundacionais moldam nossa visão de mundo. A maneira como interpretamos as relações entre homens e mulheres na criação influencia profundamente como entendemos esses papéis na sociedade. Terceira lição: figuras marginalizadas nas tradições religiosas frequentemente carregam verdades importantes que as narrativas dominantes preferem silenciar. Lilith representa aspectos do feminino que foram temidos e demonizados por milênios. Estas reflexões nos levam a 3 perguntas provocativas. Se Deus criou o homem e a mulher como iguais no primeiro relato da criação,
Por que tantas tradições religiosas insistiram na subordinação feminina? Em que medida nossas concepções de bem e mal são influenciadas por quem conta a história? Teria Lilith sido demonizada simplesmente por desafiar a autoridade masculina? Como podemos integrar os aspectos Lilith de nossa psique, aqueles impulsos selvagens, criativos e insubmissos, em uma vida equilibrada e plena? A história de Lilith continua a nos fascinar porque toca em questões profundas da experiência humana. A tensão entre liberdade e pertencimento, o custo da autenticidade e as complexidades das relações entre homens e mulheres. Ao refletirmos sobre esta figura enigmática, somos convidados a questionar narrativas recebidas e explorar novas possibilidades de compreensão. Enquanto estudiosos continuam a debater os detalhes históricos e teológicos, Lilith permanece como um poderoso símbolo cultural que transcende religiões específicas para tocar algo universal na psique humana. Sua jornada das margens da narrativa bíblica para o centro de debates contemporâneos sobre gênero e poder demonstra como antigos mitos podem ganhar novos significados em contextos diferentes. E você, o que pensa sobre esta figura fascinante? Lilith representa para você a rebeldia necessária contra estruturas opressivas ou a perigosa sedução do orgulho e da desobediência? Sua história é um alerta sobre os perigos da insubmissão ou um exemplo inspirador de coragem para defender a própria dignidade? Convidamos você a continuar explorando estas questões, mergulhando nas antigas tradições e descobrindo novos significados que possam iluminar sua própria jornada espiritual e existencial. Afinal, como tantas figuras misteriosas das escrituras sagradas, Lilith continua a nos desafiar, provocar e inspirar, transcendendo o tempo e o espaço para tocar algo profundo em nosso ser. Agradecemos por acompanhar esta jornada através do Enigma de Lilith. Se você apreciou esta exploração, não deixe de compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Suas perspectivas enriquecem nossa compreensão coletiva destas histórias ancestrais. Inscreva-se no canal Histórias da Bíblia para mais narrativas que iluminam os textos sagrados a partir de ângulos pouco explorados, revelando significados ocultos que esperam para ser descobertos.